A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Hoje estamos aqui para realizar mais uma live do discipulado. Lembrando que nós temos aí o nosso site que você pode estar acessando, www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode encontrar também no YouTube, na página da Igreja Batista Eulam, e você pode encontrar no Facebook, a nossa página Igreja Batista Eulam ao vivo. Ou seja, tudo que nós fazemos ao vivo você vai encontrar no Facebook. Você entra e lá você possa estar ativando ali a notificação, curtindo. E lembrando que a partir de domingo nós voltaremos os nossos cultos presenciais. Lembrando que nessa volta é necessário você nos ligar. E o telefone é 18 3608 7890, isso é o telefone fixo, e o 18 99 144 6034. 18 99 144 6034. Até gostaria que você desse preferência ao telefone celular. E o horário que você vai poder agendar para estar vindo ao nosso culto é das 8 da manhã às 17 horas. No celular está responsável a irmã Ângela, que vai estar aí acionando, até mesmo ligando para os nossos irmãos da igreja. E você pode ligar e nós teremos aí 4 cultos para você estar assistindo, apenas 1 hora cada culto. Isso nesse domingo, então, vai ser das 7h30 às 8h30, depois das 9 às 10, que será ao vivo, depois à noite, das 18h30 às 19h30, das 20 às 21 horas ao vivo, na quinta-feira, 1 hora, das 18h45 até as 15 para as 8, depois das 20 às 21 horas ao vivo. Todos esses cultos estão disponíveis para você trazer um visitante. Lembrando que pessoas de risco fiquem em casa, deve vir com máscara, e se você estiver com gripe não venha, ok? Lembrando também que nós teremos aqui cumprindo todas as exigências para receber os nossos visitantes e os nossos membros, com álcool gel, com medição de temperatura, tapete higienizador e tudo aquilo que nós precisamos fazer para recebê-lo com toda a segurança. Então nós vamos agora dar continuidade sobre o estudo do discipulado. Gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando e sabendo que Deus será glorificado. Vamos agora então falar sobre a continuidade da lição que começamos. Lição 10, parte 2. Essa é a penúltima lição, só falta mais uma lição que iremos encerrar possivelmente na quarta. Iremos falar amanhã a parte 1 e na quarta a parte 2. Mas hoje é a lição 10. E todas as lições estão lá no nosso site. Você pode ir lá e na principal página, ali na página principal, você vai encontrar lições do discipulado. Até as lições você vai poder imprimir. E se você quiser achar todas as lições no YouTube, você vai lá e coloca Igreja Batista Eulam no YouTube e bem na frente você vai colocar discipulado. Todos os discipulados vão aparecer lá se você colocar dessa forma. O batismo nas águas ou batismo bíblico é o que nós começamos a falar. E aqui nós mostramos o meu batismo, que foi no dia 21 de setembro de 1986, quando eu ainda tinha 16 anos, pelo saudoso pastor Eupídio Lourenço, da Igreja Batista Renovada aqui de Araçatuba. Então, nós ali fomos batizados no Rio Jordão, eu falo Rio Jordão do Baguaçu, aqui pertinho do Nova York. Então, ali onde nós fomos batizados, conforme a palavra de Deus nos ensina. O simbolismo do batismo bíblico. Então vamos entender o que simboliza o batismo. Primeiramente, o A simboliza o perdão. Atos 2:38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então lembrando que
quando você é batizado, o batismo bíblico, o batismo nas águas, você vai estar ali simbolizando o perdão, porque Pedro estava dizendo: arrependei-vos. Então você não pode se batizar sem o arrependimento. Por isso que nós não batizamos crianças, e sim nós apresentamos elas na casa do Senhor, conforme a Maria e José fizeram com Jesus. Jesus, ele se batizou aos 30 anos, lembrando que ele não tinha pecado, mas ele foi o exemplo, mostrando para mim e para você como que nós devemos fazer. E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Lembrando que o batismo, ele quer dizer crer e for batizado, e não ser batizado e crer. Eu preciso crer primeiro, e esse crer corresponde a arrependimento. Por isso que precisa ter arrependimento antes de batizar, senão vai ser apenas um passar nas águas, um tomar banho, e não vai ter uma mudança. Arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É claro que é em nome daquilo que Jesus deixou como regra, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro diz em nome de Jesus, ele está dizendo em nome do modelo que Jesus deixou, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a remissão de pecados, vossos pecados. Remissão é perdão. Então o batismo simboliza o perdão dos pecados. Você foi perdoado através do arrependimento e através da fé em Jesus. Quando você creu em Jesus, você confessou seus pecados, você foi perdoado. E agora no batismo simboliza esse perdão. Então simboliza também a parte B, a regeneração. Atos 22:16. Agora, porque te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Então aqui nós temos o seguinte: levanta-te, batiza e lava os teus pecados, o que representa a regeneração. Você foi regenerado. Todo pecado que você tinha cometido, agora através do arrependimento, foi tirado. Você foi regenerado, foi gerado de novo. E não somente isso, houve o lavar dos teus pecados. Não que a água vai lavar os teus pecados, mas simboliza o lavar dos pecados. Porque quem lava os nossos pecados é o sangue de Jesus através do arrependimento. C, simboliza o novo nascimento. João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus estava falando para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Então, nascer da água simboliza o quê? A palavra simboliza Jesus. Jesus é a água viva. Aqui Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Jesus disse isso para a mulher samaritana em João 4. A água que você vai tomar, você vai tornar ter sede, mas a água que eu lhe der, aquele que tomar dela, dentro dela se formará uma fonte que salta para a vida eterna. Então Jesus é essa água. Então aquele que não nascer da água de Jesus e do Espírito, através do Espírito Santo, porque no momento que Jesus ele entra no seu coração, te perdoa, te purifica, e nós temos também o Espírito Santo, porque ele derrama sobre nós o seu Espírito, que é a garantia, que é o penhor da nossa salvação. Não pode entrar no reino de Deus. D, simboliza o sepultamento e a ressurreição. Olha aqui, Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que nós fomos sepultados com ele. Aí eu pergunto: você já morreu? Eu morri? Ainda não. Mas esse sepultado com ele está se falando que o batismo. Por isso que o batismo bíblico é por imersão, é mergulhar.
Porque o único jeito de sepultar alguém é quando você enterra, não é verdade? E quando você também desce as águas e mergulha completamente, você está sendo sepultado. Ele está dizendo aqui, é bem claro, sepultados com ele pelo batismo na morte. Então não é um pouquinho de água na cabeça, é sepultamento, mergulhar completamente ali nas águas batismais. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o batismo, semelhança à morte e sepultamento e ressurreição. Então, lembrando que o batismo simboliza a morte de Cristo, simboliza o sepultamento de Cristo e a sua ressurreição. Simboliza também a morte do velho homem, da velha mulher, a velha natureza, através do arrependimento em Cristo Jesus, nós quando entregamos a nossa vida a Ele. Logo em seguida, se a pessoa morre, o que nós temos que fazer? Sepultar, porque se você deixar sem sepultar, vai cheirar mal. Por isso que aquela pessoa que entrega a vida para Jesus e não deseja o batismo bíblico, alguma coisa está errada. Porque todos que fizeram essa decisão, logo em seguida decidiram passar pelas águas batismais, porque não foi algo deixado pelo homem, não é o pastor, não é o padre, não. Foi Jesus que deixou. Quem crer, lá em Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, aquele que crer, precisa crer primeiro, depois ser batizado. Então, simboliza a morte do velho homem. No momento que eu reconheço que sou um pecador, sou separado de Deus, que Deus me ama, que Cristo morreu por mim, então agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito Jesus como presente de Deus para a minha vida, convidando Ele para entrar no meu coração. E quando Ele entra no meu coração, Ele perdoa os meus pecados, Ele me purifica, Ele escreve o meu nome no livro da vida, Ele me concede o Espírito Santo. Aí eu nasci de novo. E quando isso acontece, o que agora vem logo em seguida? Precisa acontecer o sepultamento do velho homem. Porque agora, no momento que eu sou mergulhado na água, segundo o batismo, que é a palavra que nós já vimos, vem do baptizo, que quer dizer imerso completamente, a palavra grega, você vai ver que agora, depois do batismo, quando você sai da água, simboliza a ressurreição. Ressurreição de Cristo e ressurreição do novo homem, uma nova mulher. Aí sim acontece o que está em João 3, do 1 ao 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, o novo nascimento. Então, o nascer da água aí não é passar pelas águas, mas ter uma conversão genuína. Agora, o passar pelas águas é consequência dessa conversão. E aí sim, eu estou cumprindo a vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17, agora eu me torno uma nova criatura. Sou gerado, sou transformado pelo poder de Deus. Colossenses capítulo 2, 12. Tendo sido sepultado com ele no batismo. Olha, mais uma vez está dizendo que nós fomos sepultados com quem? Com ele quem? Cristo, porque Cristo também se batizou. No batismo, no qual também foste ressuscitados, assim como Jesus ressuscitou. Assim como Jesus foi sepultado, foi morto, sepultado e ressuscitado, assim também nós morremos o velho homem, somos sepultados nas águas batismais e saímos da água ressuscitados um novo homem, uma nova mulher, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 3:1. Se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo. Olha agora. Então, primeiramente, ele fala que nós fomos sepultados. Eu e você não fomos sepultados aqui na terra ainda. Então, esse sepultamento é no batismo, é na obediência à palavra. E agora, ressuscitado. Nós também não ressuscitamos. Então, por que Paulo está dizendo que fomos ressuscitados? Porque nós passamos pelas águas batismais e saímos agora, o quê? Uma nova criatura. Juntamente com Cristo. Agora o que nós temos que fazer? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra, à direita de Deus. Então, se agora nós somos de Deus, nós temos que buscar as coisas que são lá de cima. Buscar a palavra,
orientação, buscar sim a proteção do Senhor, a direção de Deus, a buscar cada dia mais adorar a Deus, louvar a Deus, viver em santidade porque Ele é santo, viver em obediência. E isso eu devo estar fazendo. Quinto, quem deve ser batizado? Quem que deve ser batizado conforme a palavra de Deus? Não as criancinhas, mas só os que creem. É isso mesmo. Quem não deve ser batizado? Não deve ser batizada a pessoa ainda perdida. Então, aquela pessoa que ainda não encontrou Jesus, não se converteu, não deve ser batizada. Também as crianças recém-nascidas. Por quê? Porque na Bíblia não tem nenhum batismo de criança. Você não vai encontrar na Bíblia de capa a capa batismo de criança. E sim, você vai ver o exemplo de Maria e José que levaram Jesus para ser apresentado no templo. É o que a igreja hoje, que obedece à palavra, faz. Então a criança vem e nós então apresentamos ela ao Senhor. Nós oramos pela vida dela, pela a família, para que Deus a direcione. E quando ela crescer e ela tiver a idade da razão, ela vai decidir por isso. Porque lembrando que você vai hoje no presídio, você vai em muitos lugares, a maioria foram batizados. Mas adiantou aquele batismo? Não. Por quê? Porque não houve mudança, não houve conversão. Então não houve uma transformação. Então o batismo em si, ele não muda ninguém. Vai ser uma nova criatura. Então quando a pessoa decidir por Jesus, aí ela vai decidir se batizar. E as que ainda não atingiram a idade da razão e consciência de pecado. Aquilo que eu falei, ela vai ter que decidir. Cada criança, por si só, vai decidir. Eu não posso fazer isso por ela. Eu devo ensinar. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, não vai desviar. Mas a decisão de escolher Jesus, de passar pelas águas batismais, é uma decisão de cada um por si. Voltando, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide. Jesus falou, vão, pregue, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lembra que Pedro diz batizando em nome de Jesus? Mas eu creio que Pedro estava dizendo em nome do modelo que Jesus deixou, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que quando Jesus se batizou, a Bíblia fala que Jesus saindo da água, o Espírito Santo em forma de uma pomba desceu sobre ele e uma voz que dizia, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então ali no batismo de Jesus nós encontramos o Pai falando na voz, o Filho sendo batizado e saindo da água e o Espírito Santo em forma de uma pomba. E aí sim se cumprindo o que Jesus tinha dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a palavra, ensinando aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele fala, olha, vocês façam discípulos. Como que eu vou fazer discípulo e ensinar a criança recém-nascida? Porque a criança não tem condições de entender o que é certo e o que é errado. Por isso que a questão do batismo só é no momento que a criança ela vai ter a idade da razão, o que ela vai saber discernir o que é certo e o que é errado. Enquanto isso, se ela batizar, não vai ter nenhum valor, porque o batismo é por imersão. E ela tem que crer primeiro, ou seja, ela tem que se arrepender dos pecados primeiro, para depois ser batizado. É o que Jesus falou. Voltando, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a todos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, sem acepção de pessoa, a toda a humanidade. Quem crer nesta palavra, e volta a repetir, o que é crer?
Crer é quando você reconhece que é um pecador, o pecado te separa de Deus, mas que Deus te ama, que Cristo morreu por você e que você agora precisa receber o presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus. E quando você faz isso através do arrependimento e da fé, Jesus entra no seu coração, te perdoa, te purifica, escreve seu nome no livro da vida, concede a você o Espírito Santo. E aí você creu. Então você creu, agora vem o quê? O batismo. E for batizado, será salvo, porque a palavra batismo vem da palavra grega baptizo, que quer dizer imerso completamente. Mas quem não crer será condenado. Então haverá uma condenação. Atos 2:38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Lembra que eu falei para você que Pedro disse em nome de Jesus? Infelizmente, por pegar texto fora do contexto, tem igrejas que fizeram aí o seu conceito, texto fora do contexto, e virou um pretexto. Então eles usam dizendo, olha, aquele que batizou em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo está errado, tem que batizar em nome de Jesus. Aí eu pergunto, é claro que Pedro não falou que era batizar em nome de Jesus, eu creio que era no modelo de Jesus, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, entre obedecer Pedro, se fosse colocar aí na balança, obedecer Pedro, que falou em nome de Jesus, e Jesus, que é o Filho de Deus, que diz que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com quem que você vai ficar? É claro que é com Jesus. Mas Pedro, com certeza, não estava criando problema, não. É o homem que cria. Então é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a remissão dos pecados, ou seja, perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha agora, Jesus quando criança, isso mesmo, Jesus foi criancinha, não é verdade? Ele nasceu lá em Belém, foi gerado pelo Espírito Santo do ventre de Maria, sua mãe, por José e Maria, para ser apresentado no templo do Senhor. Aquilo que eu falei, Maria e José não batizaram Jesus quando era criança. Infelizmente, Jesus disse, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então nós aprendemos, muitas vezes aprendemos errado. Mas aí a Bíblia fala, conhecereis a verdade, em João 8,32, e a verdade vos libertará. Então eu preciso entender que eu preciso me batizar. Assim como a ceia. A ceia do Senhor, Jesus disse, olha, vocês devem fazer isso em memória de mim. E ele disse, você deve comer o corpo, simbolizando aí o pão, e o sangue, que é simbolizando o vinho, que é o suco de uva. Lembrando que quando Jesus disse, esse é o meu corpo, ele não tinha morrido ainda. Então simbolizava o corpo de Cristo, o pão. Quando ele disse, olha, este é o meu sangue, também ele não tinha morrido. Então simbolizava o sangue de Cristo. Agora, no participar da ceia que nós fazemos mensalmente, eu tenho que participar. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Eu tenho que me examinar todo mês, analisar a minha vida, me arrepender, aonde eu pratiquei os erros e procurar lutar contra aqueles pecados. E Jesus disse, aquele que não comer do meu pão, né, do meu corpo, do beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Então eu não posso só comer o corpo, não, tem que ser os dois. Tomar do pão e do vinho, e simboliza a comunhão. Por isso que eu preciso estar agregado a uma igreja. É claro que igreja perfeita aqui na terra você não vai encontrar. É lá no céu só que nós vamos encontrar. Mas aqui você vai ver falhas. Mas o que você tem que entender é que mesmo com falha, eu tenho que estar debaixo da obediência da palavra de Deus. Voltando, Lucas 2, 21 ao 22. Quando se completar os 8 dias para ser circuncidado o menino. Circuncisão para o menino, para o homem, no Velho Testamento, antes de Cristo, era algo que era exigido por Deus. E todos, para se tornarem judeu, tinha que ser circuncidado, mesmo nascendo ali já da linhagem dos judeus. Todos tinham que fazer a circuncisão. E o que é a circuncisão? É uma cirurgia que hoje é simples, mas naquela época era também complicado de fazer. Só o homem poderia ser realizado, porque era como se fosse uma fimose. Então, ali o homem era feito aquela cirurgia e tirava a pele, né, principal ali do pênis. E era uma coisa assim que era determinado por Deus, tinha que fazer.
Mas hoje nós não precisamos mais fazer isso, graças a Deus. Assim como não precisa mais sacrificar mais cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi entregue, que morreu na cruz. Assim como hoje nós não precisamos mais circuncidar, porque no lugar da circuncisão entrou o batismo. Sim, o batismo nas águas. Jesus agora institui: quem crer e for batizado será salvo. Assim como no lugar antes da Páscoa que era feito, que tinha que se comer ervas amargas, cordeiro, que tinha que comer pães asmos, todos, sempre que se reunia, Jesus agora ele institui a Santa Ceia. Então agora ele tira as ervas amargas e só coloca o vinho e o pão. Então você vê como agora com Cristo se torna muito mais fácil seguir ao Senhor. Voltando, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, o anjo Gabriel, que falou para Maria. Terminados os dias da Maria e José, terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então Jesus foi levado ao templo, na igreja, para ser apresentado ao Senhor. Então você não vê Jesus sendo batizado, mas sim sendo apresentado. É o que nós fazemos, a igreja evangélica, ela faz. Quando a criança, o pai, o recém-nascido, traz até nós e nós apresentamos ao Senhor. E aí sim, nós encontramos a Bíblia dizendo o seguinte: Jesus nos deu exemplo ao se batizar com 30 anos. Por que aos 30 anos? Porque naquela época, para ser maior de idade, era com 30 anos. E Jesus, ele obedece tudo isso. Então ele agora vai se batizar aos 30 anos. O ministério de Jesus começa aos 30 anos. Lucas 3, 21 ao 23. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ok? Jesus, então, se batizou aos 30 anos de idade. E não quando pequenininho. Quando pequeno ele foi apresentado. Pois só os que crerem, arrependerem, poderão ser batizados, e não as crianças. Lembra que Jesus disse: quem crer e for batizado. E o crer corresponde a arrependimento. A criança não tem como se arrepender. Ah, mas pastor, se ela morrer, ela vai morrer pagã, porque a criança, se não batizar, ela vai morrer pagã. Não. Lembra que Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças é do Senhor. Se elas morrerem, morrerão em Cristo. Agora, quando ela tiver a idade da razão, ela tem que decidir. E não as crianças que não sabem discernir o certo do errado. Voltando aqui, a mensagem do batizando. Ao ser batizado, o convertido prega silenciosamente as seguintes mensagens ao mundo. Então, quando há o batismo e o batismo bíblico, muitas pessoas são convidadas para assistir o batismo. E assistir o batismo, ali a pessoa prega silenciosamente o quê? Primeiramente, que Deus é amor. O amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vê que ali, ao batizar, a pessoa está pregando o amor de Deus. Ela só está se batizando porque Deus a ama. E Deus ama a humanidade, a ponto que Ele deu o que Ele tinha mais precioso, que é Jesus, para morrer em nosso lugar. E no momento que nós cremos nele, nós não vamos perecer, mas temos agora a vida eterna. A segunda coisa que nós realmente passamos silenciosamente para o mundo é que a aceitação da palavra. Atos 2,41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Então, quem vai passar pelas águas? Aqueles que receberam a palavra. Bom, eu entendi que essa é a vontade de Deus
E a vontade de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. Ordem não é para ser questionada, é para ser obedecida. Então, se é a ordem de Deus, quem sou eu para questionar? É isso que o Senhor quer? Então eu vou me batizar conforme a tua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso na pregação do apóstolo Pedro em Atos 2. C, a separação do mundo. Porque agora nós estamos no mundo, não tem como sair deste mundo. Mas eu tenho que ser diferente deste mundo. João 17, 14 e 16. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É claro que hoje, você pregar a palavra, você está na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está fazendo um monte de coisa errada, e você agora, por seguir a palavra, você prefere ficar na luz, e o mundo jaz no maligno, nas trevas, e não querem vir para a luz porque as suas obras são más, e nós que estamos em Cristo, procuramos servir a Cristo, então o mundo nos odeia. Por quê? Eles veem em nós o modelo de Cristo, mas eles não querem obedecer. E isso os incomoda, a luz incomoda as trevas. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, testemunho, agora o D, Lucas 24, 47 a 48. E que em seu nome se pregasse o arrependimento, é em nome de Jesus. Devemos pregar o arrependimento. Lembrando que quando Jesus começou o ministério, a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento. João Batista, quando começou a pregar, a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento. O apóstolo Pedro, ele disse, arrependei-vos. O apóstolo Paulo, arrependei-vos. Quando Jesus mandou os apóstolos pregar, é arrependei. Então agora ele manda nós pregarmos o quê? O arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de pensamento. Eu estava pensando algo e agora, deparando com a verdade que liberta, eu entendi que eu estava errado e agora eu mudo o meu pensamento e começo a fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Então eu me arrependo para a remissão dos pecados, ou seja, para o perdão dos meus pecados. A todas as nações. Graças a Deus hoje nós temos pregado esta palavra, tem chegado aí os 4 cantos da terra. Começando por Jerusalém, foi o que Jesus determinou para os apóstolos, logo depois da sua ressurreição, ele orienta, olha, vocês começam por Jerusalém, e foi o que eles fizeram. Vós sois testemunha destas coisas, testemunhas do que deveria ser pregado. Agora o questionário para a resposta. Primeiro, que 2 coisas o pecador deve fazer ao ouvir o Evangelho? Olha agora, Marcos 16, 15 e 16, que é bem conhecido por todos. Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é crer e ser batizado. 2 coisas que o pecador deve fazer ao ouvir o Evangelho. Crer e for batizado. E não ser batizado e crer. Tem que crer primeiro. Crer, reconhecer que sou um pecador, que sou perdido, que Deus me ama, que Cristo morreu por mim, Jesus é o Salvador, Ele é o presente de Deus, eu convido Jesus para entrar no meu coração através de um arrependimento. Jesus agora transforma a minha vida, eu sou uma nova criatura. Agora eu vou me batizar. Quando temos arrependimento, estamos aptos para o batismo nas águas. Não dá para se batizar sem arrependimento. E só na questão do arrependimento é bem diferente do remorso. O remorso, o que é? É aquela pessoa que muitas vezes, vamos supor, um assaltante. Ele estava roubando, mas ele foi pego ali no ato do roubo e foi preso. E agora na prisão, ele está com remorso naquilo que ele fez. Por quê? Por causa das consequências que ele está agora recebendo, porque está na prisão. Mas ele não teria esse remorso se não fosse preso. Já o arrependimento é diferente. O arrependimento é aquela pessoa que ela comete o ato e ela se arrepende. E se for o caso, ela vai retratar, ela vai restituir, ela vai conversar, ela vai pedir perdão, ela vai realmente mudar
a sua atitude. É um arrependimento, mudou de atitude, de pensamento. Voltando, o 2, porque João batizava em Enom. Olha lá João 3,23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. Então, lembrando que o batismo requer muitas águas. E João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque tinha muita água. Lembrando que o batismo é sepultamento. E para sepultar alguém nas águas batismais, precisa ter bastante água, senão você não consegue. Voltando, porque havia abundância de água. Terceiro, quem deve ser batizado? Responder e dar um texto, porque lembrando que nós estamos tirando da lição do batismo bíblico, e ali tem questionário. Se você quiser pegar esse questionário, você pode entrar lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Quando você entrar na página principal, você vai ver estudos bíblicos. Quando você clicar lá, além de você nos assistir, você também terá ali acesso às lições, todas elas, as 11 lições que você poderá imprimir, inclusive a lição 10, o batismo bíblico. Lá não vai ter a resposta, vai ser só para... Inclusive você pode pegar e responder. Quem deve ser batizado? Responder e dar um texto. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós temos aí todos os que creem. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. E para você ser um discípulo, você precisa crer, não é verdade? Em tudo aquilo que é pregado. Quarto, o que nos ensina o fato de Filipe e o eunuco? Isso eu falei na parte 1 da lição do batismo, na parte 1. Em Atos 8, lá Filipe encontra o eunuco da Etiópia. Não, o eunuco não é o nome dele, ok? Eunuco porque ele fazia parte ali, era responsável pela tesouraria da rainha da Etiópia. E possivelmente era um homem castrado para cuidar ali da rainha e do seu, todo o seu aparato. Eunuco terem entrado na água para a realização do batismo. Atos 8, 38 e 39. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Então, através da conversão genuína, ouvindo a palavra que Filipe pregou e dando o esclarecimento para ele, o que ele estava lendo em Isaías 53, que ele não conseguia entender, que lá estava se falando a respeito do cordeiro, que foi levado diante dos tosqueadores e não abriu a sua boca. E ele, não sabendo de quem que se falava o profeta, perguntou, e o Filipe respondeu: esse cordeiro é o que João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. Jesus, que diante de Pilatos, de Herodes, não abriu a sua boca. Ele morreu na cruz. Ele derramou sangue, mas ressuscitou. E Filipe prega Jesus para o eunuco. E quando o eunuco ouve falar de Jesus, ele reconhece que é um pecador, se arrepende. E ele fala: olha, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? E agora eles então descem e ali Filipe batiza eunuco. Você viu como que foi maravilhoso? E agora, jubiloso, o eunuco volta para a Etiópia todo feliz, todo contente, seguindo o caminho. Nos ensina que o batismo bíblico é por imersão, porque eles desceram as águas. Lá em Atos 8, olha lá, Atos 8, eles desceram até a água. Filipe batizou o eunuco, porque se fosse não necessário batizar, mergulhar, ele pegava um copinho d'água, com certeza na carruagem tinha água. Ele podia dizer: então eu te batizo aqui, eu coloco um pouquinho d'água na cabeça, mas não, tinha que mergulhar, porque o batismo é por imersão. Mergulhar completamente porque simboliza o sepultamento do velho homem e a ressurreição de uma nova vida em Cristo.
Quinto, quais são os símbolos do batismo? Então nós temos aí o perdão, a regeneração, o novo nascimento, o sepultamento e a ressurreição. E assim nós encerramos mais esta lição, a lição 10, que fala sobre o batismo bíblico. E gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo e comentando sobre esta lição. E eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco, lembrando que nós iremos agora orar em nome de Jesus e amanhã nós estaremos trazendo a última lição que fala sobre o dízimo. Sim, é algo, um mandamento do Senhor. E muitos têm questionamentos sobre essa visão. Por que ser dizimista? Por que ter que trazer aonde a Bíblia fala? Mas é só lá no Velho Testamento e o Novo? Não, o Novo Testamento também tem. Então vamos só aqui agradecer aqueles que estão conosco. Ok, vamos aqui abaixar um pouquinho. Aqui. A Viviane apareceu. Estava com saudade de você, Viviane. Deus abençoe, viu? Um abraço para você, para o Rafael. Um abraço aí para o Luca. Ana Cláudia, que bom tê-la conosco. O Edson, Ana Vitória. A Maria Vitória lá dos Estados Unidos. Um abraço, Maria Vitória, que bom. Manda um abraço aí para o Gustavo também. E Deus abençoe você, Deus abençoe Daniel. E eu sei que está vindo o baby aí, mais um. Que Deus abençoe essa gestação para a glória do Senhor. Estamos orando por vocês. A Dominga Luciana, que bom, um abraço para você, Dominga, Deus abençoe. A Cibele Carvalho também, que bom tê-la conosco, em nome de Jesus. A Luzinete, aqui de Penápolis, um abraço também ao esposo, à família, Deus abençoe. A Viviane está dizendo a paz do Senhor. A Luzinete, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Marli, bom dia, Marli, saudade. A Ângela, um abraço para você. Também a minha mãe, que deve estar aí do ladinho, Dona Leontina, a Elza, o Fausto, toda a nossa família. Um abraço no coração. E a Cibele Carvalho também dizendo bom dia. Vamos orar então, em nome de Jesus? Lembrando que à noite nós teremos ainda a live da oração, das 18h10. Essa semana também iremos encerrar todas as lives, só vamos ficar com as lives dos cultos. Ok? Então aproveite bem essa semana que será uma bênção para todos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta lição. Nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser, ó Deus, colocada em prática em nossas vidas. E obrigado porque temos o privilégio de poder anunciá-la. E agora quem pode convencer, ó Deus, é o teu Espírito Santo. Então que esta pessoa que assistiu, que o Espírito Santo traga clareza, tira toda dúvida, tira toda incredulidade, tira toda barreira e que haja obediência da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos. E lembrando, ó Deus, que nós sabemos que igreja nos salva, ainda que nós fazemos parte aqui do ministério da Igreja Batista Eulã, é necessário, diante das leis, terem um nome e tudo, mas lá no céu vai ter somente a porta que se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que cada um possa entender isso, que nós não estamos pregando placa de igreja, não estamos pregando religião, estamos pregando a palavra de Deus. Jesus que salva, que liberta, que transforma. E somente através de uma conversão, através de uma obediência genuína, nós poderemos entrar no céu. Ajuda, Pai, tirando todas as dúvidas, tirando tudo que não te agrada. Alegra o coração desta pessoa, renova as suas forças e cura as enfermidades. Abre porta para aqueles que estão aí necessitados, Senhor, de portas de emprego. Que o Senhor venha trazer a solução, a provisão financeira, familiar, as tuas bênçãos. E que todo mal saia, a inveja saia. Em nome de Jesus, traga, Senhor, socorro para os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós, mais uma vez, falando sobre o nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Também no YouTube você vai encontrar a Igreja Batista Eulã, a página. Se você quer acessar todos os discipulados, você vai colocar no YouTube Igreja Batista Eulã e na frente Discipulado. Todos os discipulados vão aparecer lá. Compartilhe e curta, lembrando que Deus está conosco. Um abraço, Jesus te ama e eu também. Deus abençoe e fique com Deus na paz do Senhor. Amém e amém.